Olá, bárbaros! Sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, né? Hoje nós estamos aqui para falar de Robert Howard, sim, mas não de Conan. Hoje falaremos de Bran Mak-Morn, o último rei dos Pictos, né? A pedido especial do nosso querido Alexandre Bandeira, que está retornando aqui com o MP Neves, né? Sejam bem-vindos, por favor, galera, se apresentem. Bem, boa noite, galera. Eu sou MP Neves, sumo sacerdote da fantasia sombria, sou escritor aí de algumas obras, né? Entre elas aqui posso citar o Música Roubada, tá? E o Um Contrato de Luz e Espelhos, é, duas obras aí fantásticas com inspirações diferentes. O Contrato é da Idade do Bronze também, então tem aquela coisa meio do Robert Howard, assim, Uhum. me inspira muito, apesar de trazer outras coisas também. E sou muito fã do Howard, cara, como tanto da prosa dele, da escrita dele, quanto eu já falei aqui em outras oportunidades que a gente teve de comentar sobre como a postura dele enquanto escritor, assim, era um cara excepcional e deve ser tomado como exemplo até hoje, assim, eu acho, pra qualquer um que escreve, sabe? Alex? Meu nome é Alexandre Bandeira, do Book Instagram Bandeira Books. Eu faço resenha, mostro meus livros, tudo sobre quadrinhos, fantasia, ficção científica, metal, tudo que as coisas boas nos interessam, né? Ele é o nosso Então, eu bibliotecário sou do leitor. Fantástico. Sou apenas um leitor fanático por literatura fantástica, né? E uma delas é a Espada e Feitiçaria, juntamente com um ícone maior que é o Robert Howard, né? Bem, Com suas criações. vamos lá, vamos lá. Então, gente, vamos falar do Bran Mak-Morn, o último rei dos Pictos. É, essa história foi publicada originalmente na Weird Tales de janeiro de 1925 por 25 centavos, certo? Para ver como o tempo voa, né? E as coisas mudam. E eu tenho que confessar que assim, a minha primeira experiência com o Bran, que eu posso lembrar, foi em algumas histórias esporádicas na revista da Espada Selvagem do Conan, que tiveram algumas, né? Tinham dele, do Salomão Kane, mas era mais do Conan e do Reiku. Mas até onde eu sei, eu acho que essa é a primeira vez que eles publicam no Brasil, né, gente? Acho que sim, de reunido temático só do Bram McMorne, acho que Uhum. é a primeira, né? Sim, sim. Mas a minha primeira leitura do Bram McMorne, que foi com o meu conto favorito, na real, até hoje, a minha primeira leitura permanece meu favorito, que é o Vermes da Terra, saiu pela Clock Tower em um compilado dele de contos do meio que de horror cósmico, assim, do Robert Howard, né? Uma coisa Uhum. mais sombria, mais dark e tal. É, e foi por onde eu comecei a ler o Howard, assim, pelas suas interseções com Lovecraft ali. E o Bram McMorgan é muito legal, assim, é mais um dos grandes personagens, né, que ele levantou aí durante o curto período que ele produziu, ele criou figuras que influenciam até hoje, assim, a literatura, eu acho fantástico. E você, Alex? Bom, minha primeira visão, né, com o Bran, né, o Bran McMorne, foi através do quadrinho, né, preto e branco dos anos 80, né, da Espada Selvagem do Conan, com Vermes da Terra também, Uhum. quadrinhizado, E né? eu, Aquele impacto, é, ao mesmo tempo visual, muito chocante e sombrio, né? Que eu era um moleque, assim, ver logo de entrada uma crucificação, né? uhum. Aquele troço bem dark, né? Você vê pela arte, assim, que foi num tempo bem nublado, muito vento, e ao mesmo tempo você vê o desespero do cara ali crucificado, mas você e também do romano, como é que se diz? Humilhando, né? Ah, sim. Perante um rei Picto, né? Aham. Então, aquilo me marcou muito. E eu virei fã na hora do personagem, E uma né? coisa A sobre busca da vingança. o Vermes da Terra, né? É que, poxa, você lê Vermes da Terra. Quando eu li Vermes da Terra, eu falei, poxa, eles usaram isso no filme do Arnold, né? Eles Uhum. usaram uma parte bem soft, né? Mas usaram, claro, né?
Mas então, E, nossa, não, pode falar. não, esse conto o Vermes da Terra é o meu conto favorito do Bram, assim, ele Clássico, clássico. é um dos melhores do Howard pra mim. Uhum. Então, gente, aqui nós vamos falar do A Raça Perdida. Ele começa com Koru, Koruk, né, viajando para sua terra natal, né, a oeste das montanhas da Cornualha, né. Eu gosto muito desta introdução porque na hora me veio o livro do Marcelo, porque também se passa na Era do Bronze, porque quando descrevem as vestimentas dele, né, armas de bronze, um elmo rústico, uma adaga e roupas de couro, eu acho que é uma introdução muito legal falando da jornada, o que está acontecendo. E eu não sei de vocês, mas para mim, eu gosto quando a gente introduz o personagem e eu sei que ele está vestindo, que armas que ele tem, né? Então, tipo, é um negócio que eu tento não fazer hoje em dia, porque o estilo de escrita e o gosto do leitor mudou muito, né? Mas é Uhum, importante você descrever o personagem o mais cedo possível. E o que eu acho legal do Howard é você notar como ele é minucioso na pesquisa dele, né? Tipo, se ele está descrevendo de fato como se vestiam os guerreiros daquela época. Ele não, o Bran McMorne, ele tem uns elementos fantásticos, claro, mas ele é muito mais histórico do que o Conan, do que o Reiku. Ele tem uma atenção, né? As histórias uhum, que envolvem ele, essa aqui nem é uma proto-história dele, né? O Raça Perdida. Mas assim, ele é muito histórico, ele é muito descritivo assim no sentido de como é a arma de bronze e ele vai descrever a pintura também, a pintura azulada que uhum. o Coruk usa e o elmo e tudo mais e a pele, e aí um cara tá com pele de gamo, o outro prefere de cervo, o outro tem a pele de coelho, sabe? Ele vai descrevendo a textura de cada uma, assim. Por mais que seja hoje em dia uma coisa que já caiu em desuso, você descrever assim te dá todos os detalhes do personagem imediatamente. O Howard ainda faz isso de uma forma muito agradável. Você lê e não fica entediado, né? Você vai querendo Exato. saber mais, assim, como ele está preparado, como o Kuroko está preparado para enfrentar, seja lá o que for que vem por aí, né? Que é uma história do Robert Howard, algum problema vai Vai vir. ter. Sim. E falando, Alex, o que você acha? Não, concorda aí com o Marcelão que ele falou, né? Hoje em dia os leitores têm uma certa apreciação em não tantas descrições, né? Diretas logo no personagem. Como eu sou já da era old school, né? De Uhum, literatura, né? Eu gosto dessa descrição. E o Howard faz isso muitíssimo bem, né? sim. É maravilhoso. Você quase sente textura, cheiro, né? Ainda mais que a gente às vezes vai em alguns lugares, sente cheiro do couro, você já se lembra do tipo de armadura que era, peso, medida. E isso pô, pra gente que é leitor, é maravilhoso, né? Sim. Entra na mente, você já começa a pegar referências, e o Howard faz isso muito bem, cara, com esse Faz, personagem. ele faz muito bem, Porra. é o que eu adoro, uma das coisas que eu adoro na escrita dele. Bom, então Kororok se depara com uma luta entre dois dos senhores da floresta, uma pantera e um lobo ferido, né? Sem saber o porquê, ele intervém a favor do lobo, fazendo a pantera fugir, né? E eu gosto muito dessa parte porque ali eu já entrei na minha cabeça o que esses animais representam, né? Além do guerreiro nesta situação. É muito Ah, simbolismo aí, né? tem muito, muito simbolismo. A pantera, o lobo ferido, o guerreiro que por instinto escolhe um deles, né? Como que foi para vocês aí nessa a primeira experiência com isso? Vocês também tiveram essa impressão da representatividade? Alguma coisa tem ali? Assim, a minha análise, eu vou até regredir um pouco, assim, porque o Kororuk ele não aparece mais, né? Ele aparece nesse conto, não sei se ele tem outros e tal, mas o Howard, ele é muito particular no tipo de herói que ele escreve, né? Ele gosta do bárbaro, né? Que, apesar de renegar a civilização, tem uma nobreza inata, né? Ele é um cara que tem um coração bom por natureza, assim, por uma essência dele. Então, Uhum. assim, o Kororuk, ele é descrito como ele deixou a corte do rei Córnico lá, os amigos dele estão lá,
todo mundo estava curtindo, feliz, mas ele se sentiu inquieto e foi partir nessa jornada, porque ele tem essa coisa do heroísmo, do não se contentar com os prazeres mundanos e tal, e aí ele encontra as duas figuras e um tá ferido e ele nem sabe por que ele já quer ajudar o lobo ferido, assim, né? E a pantera, quando você pensa, pelo menos para mim, quando você pensa num lobo, é aquele animal de matilha, aquele animal organizado socialmente, né, em que um protege o outro, ele tem essa coisa, mas ao mesmo tempo também é uma figura muito emblemática do mundo natural. E a pantera também é um animal selvagem, tudo, mas os felinos eles são mais, não sei se comum, né? São tidos como traiçoeiros, como solitários, oportunistas e tudo mais. E aí eu acho que o Howard já quis colocar o Cororugó, se o Cororugó fosse um animal, ele seria um lobo, ele seria esse animal nobre, ele seria esse animal que protege os seus e tal e tudo mais. E aí ele vai lá e reage nesse ímpeto, assim, sem nem saber por quê, para ajudar um lobo. É uma coisa que é um risco desnecessário, né? Se você pensar racionalmente, assim, ele tá no meio do mato, sabe que tem perigo ali, que tem um líder, né, um chefe criminoso, bandido que atua por ali e ele vai defender logo, tipo, uma criatura que ele mesmo fala, não, eu já cacei muito lobo, já fui caçado por muito lobo, mas não consegui, tipo, ficar neutro aqui. Uhum. Alex? Concordo com o Marcelão, até vou mais além. É a representação fiel do abraço da selvageria, né? Do ser selvagem, né? Uhum. O lobo está ali justamente como isso, é o símbolo da representação selvagem, né? Da liberdade de você ter a força, né? E ali e sendo um lobo ferido, naturalmente, quando ele vai para defender o lobo, ele já está abraçando isso, né? Ele Uhum. está, enfim, inserido dentro da, da, da espada e Aham. feitiçaria do selvagem, né? Do Isso. ser selvagem. E fala. Então é místico, né? É É, místico ali. e o momento místico, como sempre, o Howard pega a gente no, a seguir, porque por instinto ele decide seguir os rastros do lobo, né? Vê onde o animal ferido vai, né? E aos poucos ele percebe que os rastros vão passando de quatro patas para duas. Então ele se assusta e decide recuar, né? Porque, opa, algo errado tem ali, que é uma coisa que o Howard faz. E ele não dá tempo da gente pensar, porque receoso, né? Ele retoma sua jornada, sobe numa árvore para observar o caminho e percebe três homens armados se aproximando. E um deles, né, é o infame Purok, o cruel, o flagelo da Cornualha, né? Então, vamos lá. Ele seguiu o lobo. Opa, quatro patinhas, duas patinhas, patas humanas, sumiu. E aí, Marcelo? Não, o Howard, ele, quando qualquer coisa sobrenatural é sempre uma ameaça, né? Qualquer vestígio de magia. Um lobo andando em duas patas, você já pensa logo em lobisomem, né? Você já pensa logo em um licantropo, assim, uma metamorfose e tudo. E aí o cara não é bobo nem nada, isso já fica claro pra você que, assim, que o Kororuk, ele não tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Ele Uhum. é um cara por mais que ele viva na era do bronze lá na Europa, tal, na Cornualha e tudo mais, né? Onde hoje é a Grã-Bretanha, tudo, ele nunca viu aquilo, ele tem um bom senso de assim, não vou seguir mais, né? Um lobo que anda em duas patas é uma coisa meio assustadora, assim, mas é isso. O Howard também não dá muito tempo pra gente pensar, porque Uhum. ele coloca o elemento fantástico, mas que, como eu já falei aqui, a gente vai ver depois, né? As histórias do Bram McMorrin são as mais históricas, assim, tem menos fantasia, né? É uma coisa mais realista, assim. Então, Uhum. começa com a discrepância, mas ele também não deixa a gente ficar pensando muito sobre e joga logo aí um inimigo que ele já tinha mencionado antes, né? Que é o Boruk, o Cruel. Também já estabelece o nível de ameaça, né? O flagelo da Cornualha. Tipo assim, o cara não é só um bandido conhecido, ele é conhecido como, né? Ele é conhecido por toda uma região, assim. Ele é um cara problemático na região Uhum. inteira. Sim. Alex? Eu vejo principalmente, né, nesse trecho, né, quando ele descobre, ele vê essas pegadas, né, é o
tudo que envolve ali aquela área da Cornualha, né? As histórias de licantropia, Uhum. homens que viram lobos ou lobos que viram homens. Isso lembra muito uma canção do Municipal, que é uma banda portuguesa que conta muito disso, né? Sobre a licantropia, o mistério do homem que se transforma no lobo, ou no lobo que se transforma no homem. A Ali tem Fera de muito disso. Gévaudan, né? Pois é, e o Howard sabe bem, né? Daí você vê que ele tem esse know-how todo para desenvolver toda essa parte mística também, né? Desse Sim. trecho. Bom, então, né, após ver esses três indivíduos, o que nós pensamos que o nosso protagonista vai fazer? Ele vai esperar eles passarem? Ele vai usar o arco e flecha? Não! Ele salta entre os inimigos, no meio deles e ataca. A luta é rápida, intensa e brutal, como todas as do nosso querido Robert Howard. Boruki, né? O flagelo é morto. Um outro comparsa também. E eu acho que o Caolho sofre mais que o chefe bandido, mas tem um terceiro que o Howard já descreve ele como ele é meio malandrinho, não sabe Meio lutar, o cara malandro. foge, né? Como um dos bandidos foge, né? Temendo mais inimigos, Kurorok, aí ele que foge pra mata e a gente tem uma certa perseguição. Cara, eu sei que eu deveria esperar isso do Howard, mas eu falo, é outro personagem. Não, ele viu ele saltou no meio dos caras e. E aí, Marcelo? É assim, o personagem é consistente, né? O Kororuk, ele é uma criatura de instinto, assim, então assim, ele vê lá a pantera e o lobo, ele já salta mesmo sem saber por quê, né? Ele é racional, ele tem uma inteligência e tal, mas ele é um guerreiro acima de tudo, assim, né? Então o primeiro instinto dele é saltar para defender o lobo lá, e aqui quando ele vê o cara que ele sabe que é, sabe, o grande terror dessa região, ele vai em cima do cara logo, senão se eu pegar o maior cara de todos aqui, eu vou, né? Tá suave, daqui é só ladeira abaixo. Mas aí ele vai e o Howard já descreve os caras, né? O Kororuk o Boruk, no caso, desculpa, ele é gigante, ruivo e ele Peludo! berra, tem grilos, berros ameaçadores, tal. Ele é aquele bárbaro, né? E em fúria, assim, né? Para quem joga RPG, aquela coisa. E ele tem um companheiro que é mais, né? Mais um ladino, o cara já ele tem uma expressão, né, mais matreira, assim, de que tá tramando alguma coisa, tem um atarracado, caolho e tal, que também é uma coisa que já faz parecer que ele é ele já coloca os personagens num tipo, assim, né, de ser Aham. vilão, enquanto o Kororuk não, ele é loiro, é alto, tal, tem todos aqueles estereótipos também da época, e ele faz esse embate, assim, não me surpreende em nada que o herói do Howard já comece ganhando, mas ele também não fica. Eu acho que o Conan talvez ficasse, sabe? Tipo assim, não, traz mais aí pra eu matar. Mas Aham. o Por aí, faz Kororoki a não. fila, né? Faz a fila, quem é o próximo, né? Quem é o próximo cão maldito aí que eu vou matar? Alex? É isso mesmo. Dá para notar que nessa parte aí você tem muito do início que o Howard fazia nos contos pulpes, né? Aquela ação desenfreada, aquele dinamismo de ação, porradaria. E isso para a época deve ter tido um impacto muito importante assim, Com e certeza. novo, né? Para a Uhum. época, você pegar aquilo ali e ler aquele tipo de ação tão desenfreado, como é que se fala? Inesperado, né? Para um personagem daquele. Então, Uhum. é sensacional, é muito bom. Então, e eu ainda acho que o Caolho ali levou a pior, porque o chefe guerreiro ele até que morreu rápido. O Caolho não, caiu, tentou dar um golpe, perdeu a perna. Eu falei, tá, porra, cara. É É bem esse muito, estilo mesmo que ele faz. Aham. é Bom, muito cru, né? Ele ainda é. É, comenta, né, que cruzão mesmo. porque naquela época a esgrima ainda não tinha sido inventada, a Isso, luta era Isso. com golpes amplos e poderosos e com, sabe, com máximo selvageria vapor. pura. Isso aí. Selvagem, não tinha nenhuma destreza, não tinha nenhuma finesse, era só na violência crua, tal, coitada dos inimigos, né? Mas não sei, vou supor que mereceram, né? Os Vamos caras supor que estão merecer. aterrorizando a Cornualha há muito tempo. Então, nosso protagonista foge.
né? Desesperado porque aí tem mais bandidos, ele percebe que está cercado. Então, após entrar numa trilha, ele é capturado, cai numa armadilha. Quando ele acorda, seus captores são de uma raça baixa, compacta e deformada. Histórias e mitos sobre elfos e anões assombram, né, a mente de Kororuk, que é levado para o subterrâneo e encontra toda uma civilização decadente e sombria. Cara, quando eu achei que não podia ficar melhor, ficou, né, gente? O que vocês acharam da parte dele ser capturado? Porque eu lembro quando eu li pela primeira vez, eu falei, os bandidos pegaram ele, era uma armadilha, estavam conduzindo ele, né? Mas não, ele foi pego por essa raça sombria. E a gente, aos poucos, porra, mas quem que é essa gente? E eu acho que é a única vez que realmente, num conto do Howard, fala sobre a mitologia de anões, de elfos, de gnomos, de todas Uhum. essas criaturas, né? O que vocês acharam, Marcelo? É isso, cara. Tipo, ele é histórico até nesse ponto, assim, até da crença, né? E ele tenta trazer uma explicação que para a época era científica, né? Hoje em dia, obviamente, não é mais, mas para a época era o que se tinha como, né? Ah, não, a origem dos mitos sobre anões e elfos talvez venha desses povos, né? Talvez até pré-humanos, ou como se falava na época de um povo que degenerou de alguma forma. Isso não existe, né? Isso não é científico, mas para a época acreditava-se que poderia acontecer de uma civilização que fosse forçada, sei lá, a habitar um local muito escasso, muito, né, muito obscuro, como cavernas ou montanhas ermas, pudesse ali regredir, entre aspas, para uma versão quase neandertal, assim, né, como ele descreve. Uma desevolução, Os né? caras são, exato, como se evoluiu para trás, o que também não existe, mas enfim, para a época era o que era considerado, não, a ciência, a verdade científica é essa aqui, ó, isso aqui acontece e tal, e o Howard trazia essa historicidade, né, essa fidelidade à ciência da época dele, para trazer assim, não, os mitos sobre anões e fadas e o povo branco, né, o povo pequeno, que o Arthur Machen, né, ele tirou essa coisa do Arthur Machen, né, do povo pequeno das montanhas, não sei o quê, que é um contemporâneo ali, uma influência também para o Lovecraft, e ele traz esse povo que, na verdade, não, são humanos, né? Só que estão ali vivendo naquela caverna, a gente vai descobrir por que ainda, mas são humanos meio que pré-civilizacionais, assim. Isso Sim. aí. É Olha, bem. Essa parte aí, claro, obviamente, depois que a gente vai ver os filmes atuais, ele lembra bem aquele povo lá do 13º Guerreiro que vive nas cavernas, né? aham. Que Nossa, não esse são livro é evoluídos, muito bom, né? cara. Esse livro e esse Então, filme é Ele muito é bom. sensacional. muito bom, né? Então, dá para ver ali que tem uma influenciazinha, né? Que Uhum. Sim, sim. o, O o cara próprio quando Michael escreve. Crichton, que é o Isso, escritor do 13º Guerreiro, é o mesmo do Jurassic Park, assim, é um cara que sim, escrevia ficção científica. Então, aquele povo ali, para ele, não, cientificamente ali é possível que sabe, descendentes do Neandertal isso. se sobreviveram ali e começam a atacar os vikings e tal. Nossa, que memória boa, me desbloqueou agora aqui desse filme. Sim. E eu É tava, porque eu eu vi tava, recentemente esse livro, eu, esse filme, eu vi eu, recentemente esse eu filme, tava eu vendo lembrei. esses Leia o dias livro também, Alexandre. Se você um Olha, não tiver lido, leia. documentário. Eu tava vendo um mini lê, documentário eu sobre o tenho ele. livro, o filme, né? Mas você tem ele com o Sim, título sim. original, The Eater of the Dead? Hum, Os Não, Devoradores dos não, Mortos. eu tenho ele num paperback gringo com a É. capa do filme, Ah, tá. mas com Mas, conteúdo mesmo original Uhum. Porque chegou o do primeiro, do árabe que o visitou os primeiro vikings e trailer tal. chamava The Eater of the Dead. É, o primeiro. O Depois eles primeiro, mudaram, depois eles mudaram, bem né? cinematograficamente Uhum. falando, né, e comercialmente falando, eles mudaram. Bom, então, após, né, nosso protagonista ver essa civilização, né, decadente, ele é levado até o líder, um ancião em um trono de pedra. O velho conta a história dos verdadeiros Pictos. Aí a gente tem um pouquinho daquela boa e velha era iboriana, certo? O velho possui um rancor milenar e usa história do seu povo e o rancor contra as civilizações para condenar o Kuroruk, né? A fogueira, né? Cara, foi nesse momento
que me caiu a ficha. O nome do protagonista é Kuroruk. O velho é o Bran. Vocês tiveram essa impressão, Marcelo? Não sei, eu diria que o Bran não apareceu ainda, Cara, né? Também tive essa primeira impressão Eu também. acho que o Bran ainda vai você aparecer. ainda acho que tá mais um E pouquinho pra aparecer, frente. Nesse ponto ainda, eu ainda também, acho. Eu, Porque também acho. nossa, eu tinha certeza que era o velho. não, o velho poderia ser também. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, não, esse aqui deve ser o Bran McMorn, porque o Bran McMorn, ele é o líder dos Pictos, né? Ele é esse grande É. chefe e tudo. Uhum. Mas o grande arco não, né? Mas a grande questão do Bran McMorn é não posso permitir que o meu povo decaia, né? Os Pictos foram Aí. expulsos pelos celtas, pelos gaélicos, né? Os bretões surgiram ali na ilha, né, que se tornaria a Inglaterra depois, vieram de outros lugares, começaram a guerrear, tomar terras e os Pictos foram regredindo. Eles tinham armas de pedra, né? Eles são um povo da idade da pedra, de sílex, de pedra lascada, pedra polida, enquanto os outros tinham bronze, tinham tecnologia bélica mais avançada. E eles foram obrigados a se refugiar nas cavernas, nas profundezas. Que é até uma hipótese histórica da época lá, que tinha uma região de lagos em que tinham cavernas e que determinado povo, né, por determinado momento viveu ali naquelas cavernas e tudo. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é muito real também, né? É muito plausível de acontecer. Uma civilização mais avançada vai e toma. Só que esse líder, ele tem esse rancor, né? Ele é esse cara, tipo assim, não, a gente se vinga durante a noite, a gente vai e toma de volta e mata, sabe, os de vocês que se deixam, né, caminhar para longe e tal. Mas o Bran McMorn, ele tem mais nobreza, eu acho. Sabe? Tipo assim, ele tem. Porque essa é a parada do Howard, né? O selvagem nobre, né? O cara, ele não é da civilização, mas por isso mesmo ele é melhor. Porque ele não tem subterfúgios, ele tem a honra. E o Bran, tipo, não quer que o povo dele fique cruel, que o povo dele fique selvagem demais, né? É aquela coisa de um equilíbrio, assim, uma coisa é, meio idílica, né? Uma romantização que o Howard tinha, assim, né? Desses povos. Uhum. Eu também concordo nisso aí. Eu acho que o Bran, ele é aquela a luz sombria do povo dele, né? É como o Marcelão falou, ele não quer que o povo dele se torne tão selvagem, mas para que não se torne tão selvagem, ele precisa de impor uma certa civilização, né? Uma certa liderança, né? Uma presença que possa o povo dele ressurgir, né? Já que eles vivem nas sombras, né? Então, Isso. tem muito disso. Uma outra coisa que esse personagem me lembrou, porque quando o nosso protagonista questiona, pois foi há muito tempo, ele fala que ele foi amaldiçoado, que ele só vai poder morrer quando o último do povo dele se for, tal. Aí eu falei, nossa, ele também me lembra, eu acho que talvez tenha tido uma inspiração do Matusalém ali, né, gente? Sim, eu acho que é uma coisa bem mais puxada para o Matusalém, como ele fala da idade, né? Ele diz que Uhum. não, eu aqui nessa caverna o tempo não existe, o tempo é uma coisa, uma construção, né, do homem, na natureza não existe tempo, a mente, né, a mente que conta o tempo, eu parei de contar, então minha mente não envelhece, e o meu corpo eu mantenho aqui com essa poção, quando eu preciso de sustento eu bebo aqui essa poção e tal. É uma coisa bem mais Velho Testamento, assim, né? Eu Aham. achei bem interessante. Sim, sim. É, É, vai- é, é, eu queria comentar isso porque eu falei, nossa, tá me lembrando um pouquinho Matusalém. Porque quando a gente relê, a gente percebe coisas que a gente não viu na primeira vez, né? Uhum. Então, e aí, né, é, no. é, bem- é- não, não, o próprio personagem Matusalém tem muito algo sombrio também, cara. Se você vê Uhum. alguns profetas pré-diluvianos, né, digamos assim, nossa, tem coisas Uhum. assim bem Sim, sim. obscuras. É Bom, bem provável que o Howard tenha pegado muita coisa disso aí também. aham. Bom, no último instante, o lobo, né, ressurge. Ele tira sua pele, o primeiro dos lobisomens, e advoga pela liberdade de Kurorok, né? Pois um picto nunca se esquece de um inimigo e sempre se lembra de um ato de amizade. Eu achei essa frase foda. E aí, o que vocês acharam da que o lobo chega e tira a
pele, aquela coisa, você vê o lobo entra. Eu vi a cena, o lobo entra, as pessoas abrem caminho, de repente ele levanta a pele e cai e você vê um homem. Aí o cara ficou, puta, era um homem o tempo todo, sabe? E o velho chega e ele fala, não, ó, ele me salvou. Eu tô em dívida. Nós estamos em dívida. Ele lembra da nobreza, como você mesmo falou, né, Marcelo? Então, Esse é o Bran, sacou? uhum. Esse cara, o Bran, ele se apresenta com outro nome, né? Sim. Mas pra mim, na minha leitura, esse aí é o personagem que daria origem ao Bran McMorne, né? Ele é membro dos Pictos e ele tem o velho pode ser o rei aí nessa história, mas o Bran ele tem autoridade suficiente para contestar esse ancião, né? E dizer não, a gente não vai matar ele porque ele me salvou e tal. E é mais uma prova de como o Howard Shore era um cara, sabe, um escritor extremamente competente, essa coisa de composição anelar, né? Os elementos da história, eles estão interligados e o conto se fecha, né? O Cororook salva o lobo no início da história e é salvo pelo lobo no final, né? Tipo assim, os atos dele não são sem consequência, nada tá na história por acaso, sabe? Isso é muito legal de ver, muito satisfatório. É isso que eu Você vê uma gosto. história assim, né? É isso que eu gosto. É outra cena carregada de simbolismo também, né? Você Uhum. tem todos os símbolos ali do rei, do lobo, você tem Uhum. essa mistura que enfeita, né, a espada e feitiçaria. Sim, sim. Bom, E essa magia meio. A coisa que é mágica, mas também não é, né? Tipo assim, não, É, isso ele aí. virou um lobo ou ele tava usando uma É, pele de lobo? você E fica o, com uhum. isso e na o Cororoco só cabeça. não percebeu, sabe? É isso aí. Porque o que aconteceu? Você não sabe. E aí você pode dizer que não, ele estava só usando uma pele, ou então não, ele virou realmente um lobo por alguma É, magia, sabe? Uhum. Fica a cargo do leitor interpretar. Sim, aquela mais uma vez, né? É o lobo, é o homem que se veste, né, com a Sim. pele, sim, ou a pele que sim. se veste E com eu o também, homem, eu né? lembrei por causa da religião, né? Eu lembrei também por causa de Inhaçã, né? Porque ela tinha uma pele de búfalo, né? E ela Isso, vestia e virava um Uhum. búfalo, né? isso mesmo. Então, o nosso lobo leva, né? Nosso protagonista para a liberdade. Não só isso, lhe devolve suas armas e lhe dá presentes, um arco, né, muito bem confeccionado, e diz para ele que existe uma vila do povo dele. Ele aponta a direção, né? Mas Kororoki ainda está curioso. Então, quando ele questiona o lobo sobre os rastros, o lobo diz: eu achei que foi bem matreiro que ele falou, que na verdade ele subiu numa árvore que se o guerreiro tivesse olhado para cima teria visto ele. O que eu achei que foi uma puta de uma mentira deslavada, tá? É, e além disso, nosso guerreiro se identifica como Berula, chefe dos Pictos de Alba, antes de desaparecer, e Kororok segue seu caminho. E aí que a gente acaba a primeira aventura do Bran, que tecnicamente não tem o Bran. O que vocês acharam de toda essa. Cara, mentira deslavada, Marcelo. Então, eu acho que o Howard ele sempre ele traz o fantástico nas Aham. histórias por uma questão comercial, assim. A Uhum. Weird Tales quer histórias fantásticas, era o que vendia na época, né? E ele traz ali, mas o que ele queria, o que ele quer escrever é histórico, sabe? Ele queria fazer os Pictos ali e trabalhar essa hipótese dessa civilização que foi expulsa, e tal. Na minha mente, o Howard ele tá sempre querendo puxar para ficção histórica e os editores tipo assim, não, isso aqui não vai, porque ele era muito rejeitado, né? Assim, na verdade todo mundo era, né, muito rejeitado. Só que o negócio dele, ele foi o grande bastião aí da ficção pulp, porque ele não desistia nunca, né? O cara não, você quer magia, tem magia, você quer, sabe, quer mulher de biquíni, tem mulher de biquíni, você quer pirata, tem pirata. E ele vai colocando ali tudo que o que vendia, ele colocava, porque ele tava ali para trabalhar, entendeu? E A aí, na demanda minha pedia, cabeça, né? ele deixa ambíguo assim, mas toda essa história do Bran McMorne, essa aqui especialmente, porque ainda nem existia o Bran, né? Uhum. É mais uma experimentação do Howard com ficção histórica, assim. Ele tá trazendo aquela coisa dos celtas, sabe, dos bretões, aquelas lutas e essa civilização que foi deixada. Os Pictos são muito mencionados até né, até os romanos falavam dos Pictos, Sim. da muralha de Adriano, lá quando eles construíram, porque tinham muitos povos que eles consideravam selvagens, que eles não conseguiram colonizar efetivamente, tiveram que construir um muro gigante e tal. Então eu acho que o Howard estava tentando trazer essa
um pedaço dessa história, assim, trabalhar com isso. E ele colocou aí uns fiapos de magia, assim, para deixar a história fantástica o suficiente para entrar na revista. Essa é a minha visão. Não sei de Uhum. vocês. Alexandre? Eu também concordo, sim. Eu vejo o que o Marcelo colocou aí não tá nada de errado, não. Eu vejo também que o Howard acho que queria fazer algo muito mais histórico, entendeu? Uma ficção bem mais histórica e é claro, a demanda pedia outras coisas. Então ele Hum. fazia o que era rentável para ele, obviamente, É, né? e E, o e que os o. Pictos têm, né? Já que Tem. ele tem esse apreço, né? Sim. Da selvageria, né? Hum. Os Pictos ele poderia muito bem colocar a eles como um povo pré-Atlante, alguma coisa nesse sentido. Então, vendo os Pictos como indígenas bretões, né? Uhum. É Sim, normal. o povo É, originário um povo britânico, sim. originário, Originário, exatamente. sim. Né? Hum. Tanto que o meu apreço pelo Bran, pelos Pictos, é justamente essa resistência. É um povo de Sim, resistência, cara. Lutando contra todo contra eles estão do lado que romano, tá perdendo, né? contra os Hum. vikings, os saxões, os anglos, tudo, tudo. É um Uhum. povo de resistência. Então, pessoal, o nosso primeiro conto acaba assim, mas vamos falar um pouquinho da obra geral do Bram McMorr, porque nesta coletânea tem o Homem das Sombras, que é uma história em que o Bran ele é mais uma lenda, ele aparece mais pro final, e foi a primeira vez que eu vi o Howard escrevendo em primeira pessoa. Eu não sei se teve outras histórias dele que ele escreveu em primeira pessoa, isso me surpreendeu bastante. E eu notei que o protagonista dele aqui, eu achei que ele era meio que um protótipo pro Cormac, né? Que Sim, são as sim. histórias de Cruzado. E em si, todas as histórias são, como sempre, são excelentes. Vermes da Terra é maravilhosa, claro. Mas, gente, Sensacional. se eu não me engano, aqui está um fato predecessor. Bran Makmor encontra Riku numa das melhores Uhum. batalhas contra os romanos. Então, o que vocês acharam desses pontos, Marcelo? Nossa, eu acho muito legal. Primeiro o nome, Bran McMorne, né? A Uhum, gente falou mais da história aqui, mas ele vem, esse nome Bran, ele vem de Brenos, uma coisa assim, Brino, sei lá, que significa corvo em gaélico, sabe? Tipo assim, é aquela uhum, coisa sombria. Ele é um pouco diferente. O Rei Ku é aquele rei sábio, né? Todos são guerreiros, né? Mas o Rei Ku tem mais a sabedoria. O Conan é mais o aventureiro, é aquela coisa do peito aberto, do vem, quem é que vem me enfrentar? E o Bran não, o Bran é essa coisa sombria, sabe? Eu vou salvar meu povo, eu vou me vingar de quem nos destituiu, a gente tinha essa terra por direito, eles tomaram e tal. E também tem o rei Bran da mitologia celta, né? O do Uhum. Mabinogion lá, o E Bran, The Blessed, uma coisa assim, né? O abençoado rei Bran e tal, que é uma coisa. Então ele costura várias mitologias, cria esse personagem que é mais sombrio, coloca esse povo que está nessa condição aí de estar perdendo a sua essência, né? De alguma forma, está sendo vítima de genocídio, sendo vítima de toda sorte de violências e quer se vingar. E aí o Bran, tipo assim, não, a gente precisa se manter, mas a gente não pode perder a nossa essência. Eu acho que ele tem um conflito inerente muito legal. Eu acho que é mais legal do que até o do Conan, assim. O Conan tem as melhores histórias. Mas quando você pensa na ideia do personagem, o Bran poderia ter gerado muito mais coisas, né? Mas é porque o Conan realmente ficou mais popular e teve mais histórias e é verdade. maravilhoso também. Mas uhum. eu gosto muito do Bran McMorne. E um adendo interessante aqui, o Bran McMorne ele é oficialmente parte do mito de Cthulhu, porque na história Um Sussurro nas Trevas, né, The Whisper in the Dark, ele é referenciado pelo Lovecraft. Então, assim, oficialmente ele faz parte dos mitos de Cthulhu, assim, isso é muito legal. Aham. E outra, Reza a lenda que o é, Lovecraft gostava muito do É, personagem. Sim, é, sim. outra coisa interessante, porque assim, a gente tem ideia que assim, o Conan é descendente do Rei Ku, o Cormac é descendente do Conan e o Salomon Kane é descendente do Cormac. Quando tem esse crossover, nós percebemos Crossover que mesmo. o Bran,
Ele é descendente do Brulio, o Lanceiro, um dos fiéis amigos Sim, do Rei Kun, né? Que até que era um naquela Picto também, né? época, até o Rei Kun não se dava muito com os Pictos, mas tinha um Picto, um velho, um político que mostrou pra ele, Sim. ó, eu posso ser um filho da mãe, mas eu tô do teu lado, cara. É isso, né? Eram inimigos os Pictos e os Atlantes, mas o Howard ele era um escritor complexo. Você sabe que apesar de serem Uhum. nações inimigas, as pessoas individualmente têm relações e é muito possível que, sabe, a gente é de dois povos aqui que não se batem, mas a gente é amigo, a gente reconhece Uhum. a honra um do outro, o valor um do outro. E o Ku, como um cara sábio, né? Ele não vai deixar de valorizar o conselho de alguém que ele sabe que ele pode confiar, entendeu? Então, mesmo que o Uhum. Brully fosse, né, de um povo inimigo, ele sabia que o cara era um aliado, assim. O Robert sempre tem esses amigões, né? Todo É, personagem tem. dele sempre tem um amigão, assim, que É, um você queria amigão, é ter. verdade. Que nem você falou dos amigões, é verdade. Eu sempre falei que, por alguma razão, sempre gostei do Conde Troceiro. Falei, ele sempre foi parça do Conan, né? O Brully, quando ele aparece, ele e o Kun não se dão bem, eles são obrigados a trabalhar junto, depois eles se tornam grandes amigos, né? A questão do, do Solomon Kane tem o velho que dá para ele o cajado de Salomão, mas até aí ele nunca teve nada contra o velho, apesar de ser para ele ser feitiçaria coisa do demônio, mas ele acabou aprendendo a ter que utilizar, né? E se eu não me engano, o Reiku ele identifica, né, que na coroa do Bran tá a pedra preciosa que antes estava no anel do Broly, não é isso, gente? Se eu não me engano, Nossa, tem eu isso não É, vou também, lembrar, já tem cara. tempo que eu já li tem, essa É, história. tem isso, tem isso. quando a gente É revisitar isso, a tem. história, a gente fala, A gente vai tirar essa dúvida aí. tirar essa dúvida, né? Isso aí. Então, pessoal, a gente vai falar aqui. Provavelmente o Alex vai estar em todos aqui pra gente falar do Bran, né? Tem aquilo. E Não, nos que eu puder, eu estarei. Quero muito ah, falar de Vermes da Terra, que é muito então, legal. Tem uma e referência a Vermes da Terra no Música Roubada, tá? No meu livro Música Roubada, então. Ó. é, só querendo salientar aqui, né, a qualidade da pipoca em nanquim, que tanto que a gente tem uma aqui na parte interior tá Ótimo. colorida, essa imagem linda, gente, Uhum. né? Sim. Maravilhosa. As artes internas, nós temos até aqui uma que eles deram, que eles colocaram como se fosse uma carta, uma é datilografada, né? Que é Bran McMorn e The Last King, o último rei, né? Que até tem umas correções na carta. E outra que eles colocaram a foto de uma carta mesmo, de um, né? Que aqui, ó, xerocada ao papel, Uhum. né? Tá na, Nossa, é muito Aí. legal isso. né? Então, que eu acho isso muito legal, que é uma forma de Mas não vai dar pra mostrar aqui. preservar, né? E as artes, mais uma vez, maravilhosas. Aqui, ó, só que nessa edição não são do Mark Schultz, né? Mas fantásticas, né? Não tenho que. É Howard um sempre amigo sou. meu lá de fora lá que ele falou que essa nossa edição aí, pô, é sensacional. Aham, Não tem né? Uhum. essa cobertura toda O, que a o, Pipoca Alex, Nanquim fez. o Alexandre ele fez isso aqui com muita paixão, né? Pra. Esse livro é um tesouro, cara. Ele é, Essas edições Sim. do Robert Howard são são maravilhosas. maravilhosas, né? Bom, eu acho que sobre Brahma que mora até o momento, pessoal, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer que eu me lembro, né? Aqui, mais uma vez, essa capa maravilhosa do Frank Fezetta, que foi essa imagem que inspirou os proto-humanos no filme Fogo e Gelo, que também é uma ótima animação. Não é para criança, não é para criança, mas é uma Sensacional. animação, né? Senhores, considerações finais? Cara, é só reforçar o que eu falei aqui. O trabalho do Robert Howard, ele é, assim, merecedor de muitos louros, sabe? Com toda a fama que ele tem, com toda a projeção que ele tem, com todo o sucesso que ele tem, eu ainda acho que ele é subapreciado. Eu acho que a galera não saca como ele era bom no que ele fazia, sacou? Porque a gente foca muito no espetáculo, né, da coisa incrível que ele criava e tal, mas quando você vai olhar os bastidores da criação, o modo como ele trabalha, tudo dele era foda, sabe? Você não consegue criar um personagem icônico como é o Conan sem ter um trabalho
né, profundamente dedicado, assim, um cara que em pouquíssimo tempo de carreira conseguiu, né, firmar isso a seu nome para sempre na ficção fantástica. Sou fã Uhum. demais e o Bram McMorne é um exemplo assim de como o trabalho do Howard ainda precisa ser mais conhecido, porque a galera foca muito no Conan, por exemplo, e não pega assim um personagem que também é incrível, sabe? Que tem umas questões ainda mais profundas, ainda mais interessantes de se trabalhar. Sim. Alex? Eu concordo aí com o Marcelão que ele falou. Uhum. Certinho. É um personagem, porra, sensacional, que, né, que poucas pessoas não, ou melhor, poucas não, muitas pessoas não conhecem, né? E poucas Uhum. pessoas apreciam, né, o Bran. E eu gostaria realmente, assim como tem tantos autores, né, que escrevem Conan, por aí, escrevessem, né, Uhum. pegassem o Bran, esse personagem tão incrível que o Conan, que o Robert criou, e ver como o Howard criou esses personagens, né, incríveis, né, esse universo bárbaro de selvageria, mas com, ao mesmo tempo com muita Uhum. história, muita filosofia, tem muita É porque descrição histórica, uhum. porra, É incrível. porque são nesses personagens bárbaros, né, ou párias que a gente vê a verdadeira humanidade, né? Exatamente. E Né? você vê o Bran ali como um rei da resistência, né, do povo dele. Uhum. É o que Sim. realmente me chamou a atenção foi justamente isso. Ele lutando pelo povo dele, mesmo sendo um povo se perdendo, né, para a selvageria, pelo obscuro, né, e ele sendo sombrio, mas ao mesmo tempo um rei altivo, um rei sábio. Ele procura buscar isso, ter essa resistência contra a opressão, contra todos que estão ali na volta dele, Muito os bem, muito invasores bem. das terras, os nativos ali em volta. É porque assim, a batalha mais épica dele é contra os Interessante. romanos mesmo, né, cara? Ah, Poxa, não, o pau é sempre contra ele. A é. porrada sempre vai cantar em cima deles. Então, Aham, é melhor ainda. exatamente. As romanas são um inimigo excelente, né? Eu Ah, acho, assim, cara, eles É, são. Eu acho que. pro é a Asterix, pancadaria. É a pras pancadaria coisas. boa, é a pancadaria boa é com Acho que os ele. romanos só perdem pros nazistas em terem os melhores inimigos, que pode dar um cacete e Sim, ninguém sim, reclama. com É. Exatamente. certeza, É. com Então, certeza. bom, antes da gente encerrar, eu vou pedir pro Marcelo mostrar os livros dele pra galera, dizer onde conseguir, né? E, é claro, a gente sempre pode aproveitar e pedir pro Alex pegar um dos tesouros que ele vai sair o bate-papo que eu tive com ele, Marcelo. Ele jogou um papo furado que a mulher dele tava olhando que ele só tinha 200 e poucos livros, tá ligado? Deu para Tá escutar a bom. mulher dele desconfiada, cara. Tá certo. 200 e poucos declarado no imposto, né? O resto. Por aí, É. por aí. Tá certo, galera. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto muito de bater papo sobre Howard, sobre Pulp Fiction e etc. Eu sou MP Neves, sou o sumo sacerdote da fantasia sombria. Meus livros, entre outros, eu tenho aqui o Música Roubada, tá? O Música Roubada tá na Amazon, mas se quiser a versão física, pode mandar mensagem para mim nas redes, MP Neves Underline Autor, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. E Uhum. tem um Contrato de Luz e Espelhos, que é uma publicação da editora Elixir, uma editora aqui de Curitiba. Vocês conseguem no site da A editora capa aí é e linda também pra na caramba, hein? Amazon. Não, esse livro é maravilhoso. É capa dura, tá, galera? Ele é Show de bonito bola. demais. Tem aqui também a Idade do Bronze, mas saindo da Europa, indo pro Oriente Médio, ali, pro norte da África e tal. E, além disso, temos a minha trilogia, né, A Ruína de Nautora, que tá voltando em versão física, os marca-páginas. Ah, Lindão, lindão isso aí. entendeu? Que Pô, é da Máscara da Morte, né? mas pelo amor. Então, e E em aquele breve a gente vai ter o livro da físico. coruja. Sim, esse é o Relatos da Ruína. Ele é um É, spin-off, pre- né? São uma antologia isso, de contos. Tá pretendo. tudo na Amazon por enquanto. Vai ter relançamento de versão física de todos esses livros. Começando aqui com Máscaras para os Mortos, que vai chegar aí em breve, né? A gente tá. Encomendei várias ilustrações. Quem quiser olhar no meu Instagram, tem lá várias ilustrações. Uhum. Tem a revisão nova, né? Pego mais uma revisão, porque eu quero que saia perfeito, sem erro nenhum, sem nada. Diagramação já tá bonitinha, vai ficar, sabe, elegante. O livro vai ficar muito bom.
Quem apoiou no Catarse já tem garantido. Quem ainda não apoiou, quando sair, aí a gente vai anunciar as formas de adquirir o livro. E eu tô agora participando de uma antologia da editora Diário Macabro. Não tem nada a ver com fantasia, é uma história de terror com vampiros, Ó, tá? Antologia maravilha. Vanqueer. Ah, É uma adoro vampiro, hein? antologia, é uma antologia com vários autores, né? A temática queer, né? Uma coisa mais voltada para o público LGBT, mas é, acho que vale para todo mundo ler, sabe? História de Uhum. vampiro sempre tem, né? Esse lado queer, essa coisa ambígua, assim. E o meu conto tá especialmente pesado, tá? Me inspirei na Inquisição Portuguesa na Bahia para Maravilha, escrever. hein? Então, assim, Eita, vão ó. lá no site da Diário Macabro, tem um cupomzinho Neve5 para pegar 5% de desconto. Ainda dou essa moral aí para quem quiser. Ah, E é isso aí, maravilha, galera. maravilha, maravilha. E Show de não bola. esquece que você também tem um tesouro, que você pegou o box do Gunner. Sim, cara, pô, mas tá lá na Não, minha outra estante. não se preocupa, ele Mas pegou o eu box tenho. do Gunner. Nossa, Legal, legal, maravilhoso. Eu legal. peguei todos os livros do Gunnar, cara, muito bons. Uhum. É, eu, Legal, eu legal. tô, eu tô querendo pegar o da máscara, né, do... Ah, é bem legal esse, hein? Então, Eu vou soltar uma resenha aí em breve. Isso é bem legal. legal. Alex, Show de bola. Bem, então, meus queridos, meu Instagram lá é só com as literaturas que eu faço, as minhas resenhas, minhas postagens, faço as parcerias aí com a rapaziada independente, de literatura fantástica, ficção científica, fantasia. Então, é só chegar lá, né, apreciar lá as obras de fantasia, mostra algumas coisinhas que eu cato nos sebos. Eu sou meio um rato de sebo, né? porra, você Gosto é de um procurar algumas garimpeiro coisas. de sebo, você é nem rato de Pô, sebo, rato não, não, cara. ratão mesmo, que eu saio Hum. fuçando lá e Ó, tal. como que é o nome daquele ratinho do deserto que ele pega coisas brilhantes, ele sempre acaba tendo joias na toca dele, eu esqueci o nome. Tem um. Então, esse eu sei, ele é o ratinho, eu sou o ratão. É, então, Então, os caras então, já me conhecem, então é só chegar lá no Bandeira Books e eu mostrar essas coisas legais. E beleza, quem quiser fazer parceria comigo, é só falar comigo, de boa, sou tranquilão, acessível, sem preconceito, sem problema nenhum. beleza então. Estamos aí para ajudar. É isso, pessoal. Foi mais um episódio bárbaro, né? Howardiano, da Toca do Aventureiro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. Até a É meu próxima. prazer, é uma honra. Valeu demais. Um abraço.